Queridos amigos, uma boa noite a todos e que a paz de Jesus esteja conosco, hoje e sempre. Na noite de hoje, nós vamos aqui dedicar alguns minutos a uma pequena reflexão sobre um tema que durante o mês de setembro ele acaba ganhando contornos ainda mais especiais, que é justamente o suicídio, né? Segundo a Organização Mundial de Saúde, a cada 40 segundos, uma pessoa desencarna por conta do suicídio no mundo. É um número absolutamente impressionante, né? E nós ficamos imaginando o que leva uma pessoa a praticar tal ato contra a sua própria vida. Eu gostaria aqui de relatar rapidamente uma pequena experiência que eu tive a oportunidade de passar quando voluntário do Centro de Valorização da Vida, o CVV, para fazer uma pequena análise sobre esse assunto. Diversas vezes nós tivemos a oportunidade de receber ligações em que a outra pessoa simplesmente queria falar, né? Ligava e dizia: olha, eu não posso contar isso para o meu marido, para minha esposa, para o meu pai, para os meus filhos, de maneira que eu estou tomando a liberdade de ligar simplesmente para falar. E a nossa missão naquele momento era justamente essa, de ouvir. Uma escuta compreensiva que não cabia julgar, nem analisar, ou muito menos aconselhar a pessoa na solução do problema. O que a pessoa queria naquele momento era simplesmente falar. E é por isso que muitas campanhas de combate ao suicídio recebiam esse tema: falar é a melhor solução. E na medida em que a pessoa não fala, não coloca para fora, não expõe os seus sentimentos, ele acaba entrando numa espiral, num labirinto que ele próprio não consegue sair, né? Então, ele se vê numa situação de que não tem mais saída. Não tem mais saída para o meu caso. Muitas e muitas vezes eu ouvi relatos de pessoas que me disseram: o meu caso não tem solução. A única solução é o suicídio, né? Lê do engano, meus amigos, porque o suicídio, como diria um grande amigo meu, é uma porta falsa, né? Ou seja, o camarada quer simplesmente eliminar o problema, não a própria vida. Mas a partir do momento em que ele comete esse ato contra o seu próprio corpo, né, ele acaba criando um grande problema para ele, para a sua existência e sempre também para os seus familiares. E muitos casos de suicídio, meus amigos, eles poderiam ser evitados, né? E conversando com alguns familiares, né, depois de terem passado por esse problema, vamos dizer assim, dentro de suas famílias, nós percebemos aquele sentimento de culpa, né, em que o familiar, ou o enlutado, como se chama, né, fica perguntando: por que eu não dei ouvidos àquela situação? Por que eu não me debrucei diante daquele problema? E aí, diante do fato consumado, ele assume essa situação de culpa que leva provavelmente para a vida toda. De maneira, meus amigos, que o suicídio é algo que pode e deve ser combatido. E falar é a melhor solução. Muitas vezes a pessoa deseja e tem interesse
apenas de expor o seu problema. Porque ela se encontra numa situação em que ela própria não consegue achar a saída. E é nesse momento em que ela começa a pensar em exterminar com a própria vida. E quando isso acontece, nós sabemos, por sintonia, o mundo espiritual acaba atraindo aqueles desencarnados na mesma condição vibratória. Quando não, espíritos obsessores, irmãos obsessores, que estão lá, induzindo a pessoa àquele ato criminoso contra a própria vida, né? Ouvi também, em algumas oportunidades, vários relatos em que a pessoa dizia, olha, eu escuto, né? Você não vale nada, a sua vida não vale nada, acabe com ela, né? Ou seja, eram irmãos obsessores que, atraídos pelo pensamento suicida, acabavam induzindo a pessoa àquele delito. Então, meus amigos, o suicídio é um problema extremamente grave, que deve ser combatido. E muitas vezes a pessoa precisa apenas ser acolhida, né? Falar com alguém, expor o seu problema, dar um testemunho, porque na medida em que ela não tem com quem falar, como dissemos, ela acaba entrando nesse processo obsessivo, nesse processo depressivo, que infelizmente acaba desaguando com a exterminação do corpo. Só que aí ele se dá conta que o corpo físico foi eliminado, mas o problema persiste, agora de forma agravada, porque a vida continua. Ela simplesmente eliminou o corpo físico que acolhia aquele espírito. E sem o corpo físico, o espírito dá sequência na sua jornada, agora numa outra dimensão, muitas vezes sofrendo consequências seríssimas do desencarne. O suicídio é uma negação da prova, em que a pessoa não consegue suportar as mazelas em que está vivendo e acredita, como disse, que acabando com a própria vida vai eliminar os problemas, né? No entanto, meus amigos, como todos nós temos aqui uma missão, um destino, uma jornada, né? O espírito fica aprisionado muitas vezes ao corpo físico, porque ele ainda possui fluido vital para animar aquele corpo que já não tem mais condições de respirar, né? E assim, muitas vezes, nos livros, ou mesmo nos trabalhos mediúnicos, normalmente, nós vemos depoimentos de espíritos em alto grau de sofrimento após o desencarne. Eu lembro aqui que a doutrina espírita, ela tem na sua obra vastos esclarecimentos, vários livros que esclarecem essa passagem, mas que de antemão eu gostaria de dizer que não há uma fórmula, né? Pois há atenuantes e agravantes, né? Mas, via de regra, o suicida passa, após a desencarnação, por momentos dolorosos e terríveis. No livro Entre a Terra e o Céu, do espírito André Luiz, há um caso muito interessante que narra uma passagem de um cidadão, né, de nome Júlio, que era soldado lá na Guerra do Paraguai e que, após ter sido dispensado pela mulher, ou seja, ter sido abandonado pela mulher por um outro companheiro de batalha, ele acaba inicialmente tentando o suicídio tomando veneno. Ele é acolhido a tempo, não desencarna, mas como tentante, mais uma vez, ele tenta o suicídio e agora desencarna afogado nas águas. Ele não aceitava o fato da mulher e do amigo terem o abandonado,
né? De maneira que o seu orgulho ferido acabou o levando à morte, né? Recolhido ao mundo espiritual, numa condição muito difícil, uma vez que havia eliminado o seu corpo físico através das águas, né? Todos eles passam por um processo de reparação no mundo espiritual quando da desencarnação dos três, né? E aí ele se vê obrigado a reencarnar para reparar aquele ato que ele havia cometido. E o livro explica muito claramente, né, esse caso, porque ele vai reencarnar justamente como filho daquele casal que no passado haviam sido seus verdugos, né? Ele reencarna na mesma família espiritual. Mas como na vida anterior ele tinha promovido a sua desencarnação através do afogamento, na tenra idade, com 8 anos de idade, ele acaba desencarnando afogado. Expiação para o espírito, prova para os pais. Ele, nesse momento, ele tem a oportunidade de completar uma reencarnação anterior que ele próprio havia eliminado, né? Interessante esse assunto, né? Mas posteriormente, como ele havia também tentado um suicídio via ingerir o veneno, ele se vê mais uma vez obrigado a reencarnar dentro daquela mesma família, né? Então Júlio reencarna mais uma vez, né? E logo que ele reencarna, ele já apresenta um problema na glote, né? E o interessante é que André Luiz, ele dá relatos do processo reencarnatório desse espírito desde a gestação da mãe, né? Desde o processo de gravidez, a mãe que acolhe aquele espírito naquela condição, ela já sente os efeitos do espírito reencarnante. Ele acaba nascendo e morrendo logo em seguida com esse problema na garganta. Porque numa encarnação anterior, como nós nos lembramos, ele havia desencarnado, ele havia tentado tomando veneno. Tentado o suicídio tomando veneno. E o espírito benfeitor explica: André, numa encarnação anterior, ele ignorou a vida, agora ele precisa brigar por ela, né? De maneira que nós compreendemos que a vida continua mesmo após a morte. E assim sendo, aquele problema que leva a pessoa ao suicídio, ela só vai se agravar. Nesses termos, meus amigos, nós precisamos compreender que todos nós temos missões, temos provas, né? E que, como Jesus mesmo advertiu, a ninguém é dado uma prova maior da que devemos suportar. O que devemos é compreender a nossa missão, entender a situação em que estamos passando, ter a oportunidade de reparar os nossos erros, né? Enfrentando as dificuldades, por mais difíceis que elas possam ser, né? Então, meus amigos, o suicídio é algo que tem que ser combatido a todo tempo, né? Gostaríamos de salientar também alguns casos que a literatura espírita narra do chamado suicídio indireto, né? Quem não se lembra da desencarnação do próprio André Luiz, né? Que quando chega no mundo espiritual, né, ele se apresenta como suicida, né? Mas ele não aceita essa condição, porque ele diz: olha, eu não me matei, eu nem queria morrer, a minha vida era boa, né? Eu tinha uma família, tinha filhos, tinha um bom salário, né? Eu não tinha interesse da desencarnação, né? E quando ele chega lá, no mundo espiritual, nessa condição de suicida involuntário, né? Então ele percebe que ele não havia cuidado devidamente do seu corpo físico, né? E como médico, isso se tornou um agravante.
quando ele já é acolhido, ele ainda manifesta esse desejo de contrariar aquela informação de que ele não era um suicida, né? Mas então o Dr. De Luna explica para ele: André, você bebia, você fumava, até sífilis ele apresentou no processo desencarnatório, né? De maneira que ele não cuidou adequadamente do corpo físico e acabou desencarnando na condição de suicida voluntário. Vai aí mais uma observação. Nesse último livro do Divaldo, chamado No Rumo do Mundo de Regeneração, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, que é um livro muito interessante, que trata da Covid-19, né? Portanto, uma obra muito recente. Ele narra vários casos, né? Desse mal, dessa pandemia que tem nos assolado, né? E um dos casos me chamou muita atenção porque já no ambiente hospitalar havia um encarnado em condições muito difíceis, né? Por conta da Covid, né? E os benfeitores alertavam: o cidadão aí não deveria desencarnar. No entanto, como ele não cuidou do seu aparelho pulmonar, ele vai desencarnar na condição de suicida involuntário por conta da Covid, né? Quer dizer, então nós temos que também fazer esse alerta, essa observação, meus amigos, que o suicídio ele pode também ser dessa forma, de maneira involuntária. De maneira que nós precisamos compreender que, sim, de fato, os percalços, as dificuldades, os problemas, né, as derrotas, muitas vezes as quedas, são situações que nos levam, né, a momentos de muita tristeza, de muita angústia, e que ela perpetuada acaba levando a um processo depressivo que acaba podendo chegar a um suicídio. Temos que compreender, meus amigos, que todos nós aqui temos uma missão, como já dissemos, né? E que a dor faz parte do processo de regeneração. Muitas vezes é essa dor que acaba nos transformando. É preciso enfrentar o problema, enfrentar a dificuldade, seja ela qual for, né? Seja ela qual for, porque, como disse Jesus, ninguém será abandonado, né? De maneira que eu queria aproveitar esses minutos finais justamente para dar esse recado, né? Dar essa quase que um testemunho, né? Porque as dificuldades estão inerentes a todos nós. A partir do momento que aqui reencarnamos num planeta de provas e expiações, temos contas a acertar com a justiça divina, né? Se estamos aqui, é basicamente por conta dos nossos erros anteriores, né? E devemos agradecer a essa oportunidade que a misericórdia de Deus nos dá, para que possamos reparar os nossos erros, de maneira que possamos dar sequência no nosso processo de evolução. Eu não sei qual é o problema que você que está me ouvindo nesse momento está enfrentando, mas eu sei que todos nós temos dificuldades, certamente, né? De maneira que esse problema que você está enfrentando agora, né, deve ser o agulhão para a sua restauração. É difícil, é complicado, mas tudo tem solução, né? Nós temos que ter paciência, resiliência, compreender a situação, né? Compreender as dificuldades, entender o momento e saber que tudo passa. Enfrentar aquelas dificuldades com coragem, com determinação, com sabedoria, né? Sem que nós entremos nesse processo obsessivo que possa nos levar a situações irreversíveis. Suicídio, meus amigos, como disse anteriormente, é uma porta falsa
que nos leva a atravessar o túmulo em condições absolutamente precárias, né? Devemos compreender que se os problemas existem, se as dificuldades existem, é para que possam ser superadas. Essas dificuldades e esses problemas, seguramente, demos causa. Se não nessa existência, em existências anteriores. Então, nós precisamos compreender, muitas vezes agradecer, não só as dificuldades, mas as pessoas que estão ao nosso lado e que muitas vezes geram essas dificuldades, para podermos, juntos, continuar evoluindo. Eu repito, não é fácil, não é um processo que possa ser administrado com facilidade, mas com paciência, com calma, com resignação, com serenidade, nós vamos enfrentando todas as dificuldades, de maneira que nós possamos fazer desse limão uma limonada. Tudo passa, meus amigos, já advertia Chico Xavier. Jesus, que não tinha nada a expiar, morreu na cruz ao lado de 2 ladrões e disse: Pai, perdoa, porque não sabem o que estão fazendo. Imaginem nós, quanto nós já erramos, e errar é parte do processo de evolução, não é? Parte do processo que nos leva a compreender a nossa deficiência. Por isso eu volto a dizer, eu não sei o problema que você está enfrentando nesse momento, mas seguramente eu sei que todos nós aqui temos problemas a solucionar. Encare ele com determinação, com coragem, com sabedoria e peça aos amigos espirituais, né, a ajuda necessária, porque ninguém ficará sem ser amparado. Meus amigos, muito obrigado pela atenção e até a próxima, querendo Deus, que assim seja.